Muito bom dia, investidores! Vamos dar início a mais um panorama matinal onde você fica sabendo tudo o que está acontecendo no mundo dos negócios, fica sabendo da macroeconomia, coisas que impactam os investimentos no Brasil e no mundo e também fica sabendo de tudo o que impacta nas commodities agrícolas, seja aí a questão de clima, plantio, condições das lavouras, como é que está na Ásia, nos Estados Unidos, enfim, em todos os países aí, como é que isso pode impactar no seu produto. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar início aqui ao nosso panorama falando um pouco sobre as commodities. Commodities agrícolas hoje, trigo caindo 1,65%, temos o milho uma queda de 0,39% e o complexo da soja aí surpreendendo, né, em alta no dia de hoje. Sobe o grão em 0,53%, farelo em 1,14% e o óleo uma leve alta de 0,05%. Petróleo hoje cai super bem, tá, pessoal? Caindo aí 2% abaixo dos $88. Lembrando que a gente estava falando na semana passada de um petróleo batendo na região praticamente aí dos $95, né? Então a 87,40 aí já dá uma arrefecida muito, muito boa mesmo para as questões inflacionárias ao redor do globo. E hoje também temos aí um dado de minério de ferro a 0,89%. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o clima na parte das commodities. Então, no Brasil aqui a gente teve, já comentei com vocês, várias discordâncias entre o modelo americano e o modelo europeu. O modelo europeu veio acertando mais, porém errou aí no final de semana, né? E a gente tem de novo uma convergência entre eles, basicamente mostrando menos chuvas. Chuvas mais esparsas também no Mato Grosso, né? Lá tá, querendo ou não, atrasando um pouco o plantio. Não vai ser na mesma velocidade que a gente viu do ano passado, o ritmo intenso que foi ano passado, por conta dessas questões aí de uma falta de basicamente uma sustentação hídrica aí que apoie um plantio mais rápido e mais forte lá no Mato Grosso, né? Aqui no Paraná, a gente já tem um destaque, o milho está com 83% plantado e a soja com 20%, segundo o DERAL. A soja aí contra uma média de 5 anos, jogando para 14%, ou seja, a soja está com 6% acima da média plantada aqui no Paraná. Lembrando que o problema não é o sul, né? Aqui no sul chove bem, os dois modelos mostram mais chuvas também. Ano de El Niño, o problema realmente é lá para cima, né? No centro-oeste aí do Brasil. E querendo ou não, Mato Grosso hoje planta muito, muito mesmo. Então é um estado que impacta muito caso não tenha as chuvas adequadas, as chuvas necessárias, né? De qualquer forma, na tela aí vocês estão vendo, esse é o modelo americano, tá, pessoal? Deixa eu tirar minha câmera da frente aqui. Então, no modelo americano, a gente tem mais chuvas aí para o sul, chuvas mais fortes também, chegando a mais de 100 milímetros para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui no Paraná a gente não tem tanta chuva, fica na casa dos 5 a 10 milímetros. Ali para Minas Gerais tem alguma coisa de chuva também, mas fica também de 5 a 10 milímetros. E temos Goiás chovendo, bom, basicamente onde chove nas partes verdes é uma chuva bem, bem fraca, né? E a gente tem no modelo europeu chuvas basicamente em todo o território brasileiro, porém também concordam eles na questão do volume, né? O volume baixo aí para as chuvas que a gente vai ter, com exceção do sul, né? Sul que chove muito bem. E segundo o modelo europeu, Santa Catarina vai virar aí basicamente um novo litoral aqui do sul do Paraná, né? Porque olha quanto que chove lá, né? Segundo o modelo europeu, para os próximos 5 dias deve chover 150 milímetros ou mais em totalidade aí de Santa Catarina. E aqui para o Paraná também pegaria, né? Até a região de Guarapuava ali, pegaria umas chuvas bem fortes mesmo, na casa de 150 milímetros. Isso segundo o modelo europeu. E essa é a parte que eles mais divergem, né? Entre o americano e o europeu são também a questão do volume, né? Principalmente esse volume aqui no sul, muito mais volume de chuva pelo modelo europeu do que pelo modelo americano. E no observado, o que a gente tem? Algumas chuvas, né? Como eu comentei, chuvas esparsas e o volume muito pequeno, né? Então a gente vê aí que choveu em algumas regiões. Até ali em São Paulo chegou a chover um pouco mais, um pouquinho de Minas ali também chegou a chover uns 40, 50 milímetros, mas não. Num sentido amplo, a chuva foi realmente muito fraca, né?
Como comentei com vocês, então, tá mais avançado aqui o plantio. Mais avançado o plantio aqui no Paraná, então, e lá no Mato Grosso começa a entrar em um estágio de pré-atraso, por assim dizer, né? Não está evoluindo tanto quanto seria interessante. Vamos comentar um pouquinho sobre as bolsas, pessoal. Bolsas aí ao redor do mundo. Ontem a gente teve os Estados Unidos fechando bem pesado, né? Caiu 1,37%, para S&P 500, Nasdaq caiu 1,87% e Dow Jones 1,29%. Chamei a atenção de vocês que o dia ontem tinha uma perspectiva para um dólar mais alto e uma bolsa mais baixa, principalmente na parte da abertura, que é quando a gente tem uma noção um pouco maior do que pode acontecer, porque ao decorrer do dia também saem alguns dados que podem mexer com os mercados, né? Mas, enfim, como comentei com vocês, foi o que de fato aconteceu. O Bovespa aí caiu, e caiu bem, caiu 1,42%, e a gente teve um dólar também subindo muito bem aqui no Brasil, subiu mais de 1,3%. Uma alta forte aí para o dólar. E hoje, pessoal, o que a gente tem? Bom, Xangai segue fechado, né? Na Golden Week, volta só dia 8. Temos Hang caindo 0,52% hoje, lembrando que Hang ontem ela tinha caído 3%, né? E ela dá um bom termômetro aqui para o Brasil. E hoje aí cai 0,52%, uma queda bem mais branda. Para a parte de Japão, temos uma queda de 2,17%. Coreia do Sul voltou do feriado, caindo 2,41%. Lembrando que ela ficou fechada durante vários dias de queda, né? Então é natural ter uma queda mais expressiva lá na Coreia do Sul também, para acompanhar os demais mercados no mundo, né? E temos aí uma Austrália caindo 0,77%. A Austrália que também, em termos comerciais, é muito parecido com o Brasil. Então, se lá está caindo, a gente pode também já começar a criar uma expectativa para uma bolsa mais negativa aqui no Brasil também, tá? Até porque a gente também vê petróleo caindo, acaba puxando Petro tem um grande peso na nossa bolsa, também tende a puxar um pouco mais para baixo também. O minério de ferro dá uma salvada, né, subindo 0,89%, pode puxar a Vale um pouco para cima e contrabalancear com essa questão do petróleo. Para a parte de Europa, hoje a gente tem uma recuperação na Europa, sobe de leve, mas sobe. Eurostock sobe 0,38% e o destaque de alta fica para a bolsa francesa, o CAC 40, que sobe 0,41%. As bolsas lá trabalham um dia um pouco mais misto, né? Basicamente, o que cai pouco hoje, tá? E o que sobe está subindo com um pouco mais de força, com um pouco mais de ímpeto. Para a parte de futuros, a gente tem um S&P com uma alta de 0,15% e uma Nasdaq também com uma alta de 0,15%. Então, uma alta tímida aí para os futuros americanos. E o dólar? Dólar hoje mais fraco contra as principais economias do mundo, caindo 0,24%, DXY aqui no canto esquerdo. E um dólar mais misto contra países emergentes. Sobe contra uns, cai contra outros, mas nada de expressivo, né? Então, um dia sem uma direção muito clara, né, pessoal? A gente tem de bolsas um pouco mais em queda, o dólar aparentemente sem muita força, mas a princípio aí se baseando principalmente pelas bolsas asiáticas, que acabam impactando mais aqui no Brasil, a gente poderia esperar uma abertura um pouco mais em queda para a nossa bolsa e um dólar mais estável, mas isso aqui ele pode se inverter ao longo do dia tranquilamente. Por quê? Porque a gente não tem nenhum fator muito forte aqui mostrando quedas ou altas, né? Lá nos Estados Unidos, basicamente ontem a gente teve a troca de uma pessoa importante na política lá, que é quem articulou basicamente os últimos aumentos de teto de gasto lá nos Estados Unidos. E ele foi tirado do seu cargo e provavelmente aí para a próxima reunião de novembro, porque lembrando, né, como eu comentei com vocês, foi adiado para 45 dias essa questão do limite da dívida ali, para que não houvesse um shutdown nesse momento, né? E com a troca deste membro, é possível que entre alguém de um espectro mais conservador que vai acabar barrando novos aumentos aí no teto do endividamento. Isso faz com que os Estados Unidos tenham que tomar algumas posições mais delicadas, né? A princípio, ele teria que diminuir os gastos e provavelmente o que vai sofrer com isso é alguma ajuda à Ucrânia, porque ali, querendo ou não,
vai um bom dinheiro, né, em ajuda para a Ucrânia e também alguns programas sociais. Além disso, provavelmente os Estados Unidos vai sim dar algum tipo de calote e vai ter um shutdown parcial aí nos serviços do governo, tá? Isso é a perspectiva que a gente tem hoje, lembrando que isso só vai ser revisto lá em novembro, tá? Mas de qualquer forma, isso deu uma bela estressada no mercado. A gente viu também a curva de juros subir forte lá nos Estados Unidos, o T10 ele subiu bem, e que inclusive hoje cai, né? Isso aqui dá um alívio para as bolsas, caindo 0,42% no momento. Mas ontem ele subiu e acabou derrocando numa queda da bolsa lá nos Estados Unidos, que acaba passando um mau humor para o mundo inteiro também, né? De qualquer forma, hoje o que a gente tem é isso, e a agenda hoje ela é interessante, ela é recheada. Então a gente vai ter ali na parte dos Estados Unidos, a gente tem o relatório ADP. Já comentei com vocês várias vezes que o relatório ADP ele já foi, no passado ele servia como uma prévia do payroll, que a gente vai ter na sexta-feira. Porém, eles mudaram a metodologia e hoje ele já não traz muito a realidade. Então é um dado aí curioso, mas ele acaba que não faz mais peso. Na Investing ele ainda mostra como um grau de relevância grande, mas hoje ele já não tem mais esse peso. A gente vai ter também na parte da manhã, às 10h45, o PMI composto lá nos Estados Unidos. Aquela questão, né? Se ele vier acima de 50, indica a expansão da economia, abaixo de 50, a retração da economia. A gente tem também, na parte da manhã, às 11 horas da manhã, o PMI ISM não manufatura. Esse aqui é relevante também, bem relevante. Então, 11 horas da manhã é um dado mais importante. A gente vai ter às 11h30 estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos que podem mexer com o petróleo, tá? Podem inverter essa queda que ele está tendo hoje, até porque ele já fez uma queda bem boa, né? Lembrando, 95 para 87. Então pode ser que esse dado aqui, dependendo de como ele venha, ajude a dar uma recuperada no preço do petróleo, e caso isso aconteça, pode ajudar a nossa Petrobras e o nosso índice consequentemente. E deixa eu ver o que mais que a gente tem de relevante. Não temos mais nada para o dia de hoje. Então vamos ficar atento aí à agenda na parte da manhã. Beleza, pessoal? Grande abraço!